alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia! Pode sentar, querido. Aqui nós conhecemos a passagem, muito conhecida, mas maravilhosa, que é falando sobre a filha de Jairo e sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Aqui nós sabemos que Jesus estava passando com os discípulos quando Jairo, que era o principal da sinagoga, chegou diante de Jesus e ele disse: Jesus, socorre-me. E ele pediu socorro ao Senhor, porque ele tinha deixado a sua filha já moribunda em casa, já quase morta. E ele pediu ao Senhor que fizesse um milagre com aquela filha, que pudesse restabelecer a vida daquela menina. E quando Jairo estava falando com Jesus, no mesmo momento chegou a mulher do fluxo de sangue. Foram dois acontecimentos, na mesma hora, no mesmo local. Enquanto Jesus estava falando com Jairo, a mulher do fluxo de sangue se aproximou e pediu, e não tocou, não pediu nada, mas tocou-lhe as vestes, tocou-lhe ali os pés. E o fluxo, ele foi imediatamente estancado e aquela mulher ficou curada. O que eu quero dizer para você nesta noite, o que o Espírito Santo preparou para esta noite, no culto, neste culto de adoração, foi o dia mau. O título desta mensagem é o dia mau, porque o dia mau, até a Bíblia fala deste dia mau. O dia mau, ele existe. E o que nós vamos fazer quando este dia chegar? E a Bíblia fala que no mesmo instante que o Senhor, que aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus, ela ficou imediatamente curada. Mas o que nós vamos falar aqui é o pensamento de Jairo, a aflição de Jairo, que tinha deixado uma filha prestes a morrer em casa. A aflição daquele homem, quando ele já estava falando com o Senhor, e ele viu aquela pessoa como se tomasse a frente, e ele começou: meu Deus, e agora? Tem mais uma pessoa que precisa de ajuda, tem mais uma pessoa que precisa de milagre, e eu preciso voltar para minha casa, e eu preciso ir para minha casa, porque a minha filha já ficou lá há minutos da morte. E como se não bastasse, logo assim que aquele homem, que Jairo se aproximou do Senhor, um dos principais da sinagoga chegou e disse: olha, não precisa você importunar mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Nós conhecemos essa passagem. E o que eu quero meditar com vocês é a preocupação que nós temos quando o dia mau chega. A preocupação que nos assola, a angústia que nos assola. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é cheia, a Bíblia, ela é cheia de promessas, a Bíblia, ela é cheia de acontecimentos que aconteceram no passado, e ela nos dá ânimo, ela nos encoraja a confiar no Senhor, ela nos dá uma esperança extraordinária, espetacular, maravilhosa, porque nós sabemos que nós temos um Deus, nós sabemos que Ele está do nosso lado, nós sabemos que Ele nos ajuda, mas na realidade, na vida real, quando nós recebemos uma notícia ruim, uma notícia de morte, uma notícia terrível que vem de repente do nada e nos assola, nós ficamos preocupados. Nós dizemos: Senhor, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Por maior que seja a sua fé,
Por mais que você acredite no Senhor, nós somos carne, nós somos seres humanos e nós sabemos que quando a coisa fica difícil, nós tememos. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Na hora da aflição, na hora que a coisa fica feia, nós continuamos confiando em Deus. Mas a aflição, a angústia, muitas das vezes o desespero, ele toma os nossos corações. E aí nós começamos, nós ligamos para pastor, nós ligamos para o pastor, nós pedimos ajuda aos irmãos. Ajude porque ficou doente, porque a situação está ficando cada vez mais difícil. Isso é nosso. Ninguém passa pelo dia mal, ninguém passa por tribulação sem sentir nada. Nós temos um emocional, é lógico que nós sentimos, apesar de sabermos que Deus está conosco. E é o que eu quero encorajar esta igreja nesta noite, dizendo que Deus está conosco. Não importa a circunstância, não importa o que nós venhamos a passar, mas Deus está conosco. Muitas vezes nós achamos que Ele nos desamparou. Deus está em silêncio. Deus pode até estar em silêncio, mas os olhos deles estão fitos em você. É você que é a prioridade do Senhor. O Senhor tem uma prioridade, e a prioridade sou eu e você. Ainda que Ele esteja em silêncio, ainda que as coisas vá de mal a pior, Ele está com os olhos fitos na sua igreja. Só que quando nós nos angustiamos, quando nós ficamos desesperados, Deus não entra no nosso desespero, não. Deus não fica desesperado junto com a gente. Deus não fica angustiado junto com a gente. O que foi que o Senhor falou ali para Jairo? Olha, não temas, crê somente. Porque Ele já sabe o que vai acontecer. É dele o presente, é dele o passado e é dele o futuro. E Ele sabe o que tem preparado para você. Ele sabe que Ele tem o melhor para você. E quando Ele disse não temas, é porque Ele sabia que Ele já estava com o milagre dele preparado para Jairo. E quando nós ficamos muitas das vezes desorientados, a palavra do Senhor para nós é sempre essa: não temas, continue crendo. Então todas as vezes que eu e você estivermos em situações difíceis, complicadas, talvez impossíveis, a palavra do Senhor para nós é sempre a que Ele falou para Jairo: não temas, creia somente. Aleluia. E o que aconteceu logo depois daquela mulher ter sido curada daquela enfermidade que já atormentava ela há tantos anos, e ela ter recebido aquela bênção, o Senhor foi para a casa de Jairo. Jairo tomou Jesus pelas mãos e eles foram. E Jesus foi para a casa dele. Por pior que seja a situação na sua vida, você pode levar Jesus hoje para a sua casa. Você pode sair daqui com os braços de mãos dadas com Ele. E quando ele chegou lá, tinha realmente acontecido a morte. O pior tinha acontecido, porque as carpideiras já estavam ali chorando, aquele povo todo fora da casa chorando, e aquela dificuldade. E Jairo perguntou, o Senhor perguntou o que aconteceu. Jairo nem perguntou, porque Jairo já sabia, morreu. Quando eu saí daqui, ela já estava quase morta, né? Fui buscar a ajuda do Senhor e chegamos aqui, mas eu já sei o que aconteceu. Jairo nem perguntou, mas Jesus perguntou o que aconteceu, já provocando o que ele ia fazer. O que aconteceu? Olha, a menina morreu. E ele disse: não morreu não, ela dorme. E Jesus chamou as pessoas principais daquele lugar, os discípulos, a mãe, o pai, entrou ali naquele quarto e ele disse simplesmente: Talita cumi, que traduzido quer dizer: filhinha, levanta.
E aquela menina levantou. E logo depois que aquela menina levantou, ele mandou logo que preparassem comida para dar para ela, porque ela precisava se alimentar. E logo depois que ela se sentou na cama, a comida foi trazida e ela ali se alimentou, dizendo para nós que você pode alimentar o seu sonho nessa noite, porque aquilo que você acha que acabou, ainda não acabou. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. E na vida daqueles que você ama, na vida da sua casa, na sua empresa, não sei qual é a área da sua vida que já há ondas de morte. O Talita Cume, levanta a filhinha, ou levanta a situação, sai morte, levanta a menina, vai acontecer também na sua casa. E quem dá a notícia é sempre aquele que não pode fazer nada por nós. Quem deu a notícia ali foi um dos principais da sinagoga, e muitas das vezes acontece com a gente na nossa casa. Quem nos ama diz: olha, não tem mais jeito, na ignorância muitas vezes de não crer. Muitas vezes até quem nos ama diz: olha, acabou, você não está vendo que essa situação não tem mais jeito. Os que nos odeiam, os que não gostam de nós, começam a festejar. Acabou, acabou, acabou. Acabou a vida financeira, acabou o casamento, acabou a paz, acabou a saúde. Quem não gosta de nós começa a festejar. Mas até aqueles que estão próximos de nós, por falta de fé às vezes, eles nos dizem: acabou. Muitas das vezes pessoas muito próximas de nós não creem no seu milagre. Porque milagre, querida, é questão de fé. E a questão aí é sua e do Senhor. Ninguém crê por outra pessoa para acontecer milagre. É você. E muitas das vezes Deus move céus e terra por amor a você. Deus vai lá naquele filho que não quer nada com Deus, naquela criaturinha que só dá trabalho, que não quer nada, mas por amor de ti, ó Israel. Por amor de ti, Deus vai fazer proezas. Deus vai lá e toma a vida de uma pessoa que muitas das vezes nem quer saber de Deus, mas você ama aquela pessoa e Ele faz por você, porque você é fiel. Por causa do compromisso que Ele tem com você, Ele faz as coisas, Ele vai buscar. Ele não tem compromisso nenhum com aquele marido idólatra, com aquele marido prostituto, com aquele marido que não quer nem saber do Senhor. Muitas das vezes Deus não tem compromisso com ele, mas Ele tem com você. E por causa de você, e por causa da sua fidelidade, para que Ele seja fiel a você, Ele faz. Mas a fé é sua, não é da pastora, não é da vizinha, não é da irmã que ora, não é da irmã que revela. A fé, ela é sua. É você que precisa buscar, sabe? Quando a gente precisa, a gente busca, querido. Sabe aquele culto que quando está chovendo, você diz que não vai porque está chovendo? Mas se você estiver precisando, você vai chover, temporal. A rua alagou, mas você vai. Você procura um monte, você procura a oração das 6, a oração das 7, das 8, essa coisa, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. Muitas das vezes é balela. Porque se você estiver precisando, você vai. Se você estiver na situação que Jairo estava lá, será que Jairo, um dos principais da sinagoga, será que ele procuraria Jesus em outra situação? Mas na situação que a filha estava quase morrendo, ele foi. E Jesus foi com ele, porque Jesus queria operar aquele milagre. A realidade, quando Jairo foi com Jesus até a sua casa, ele estava ali voltando para a sua realidade. Muitas das vezes nós recebemos até uma palavra, temos até um pouco de fé, mas quando nós chegamos na nossa realidade, quando nós entramos na nossa casa e que nós vemos aquele quarto e a depressão te pegou, você quer entrar ali e não sair mais.
Quando você chega em casa, que você vê aquele filho que só desobedece, que só dá desgosto, que não honra você, que vai por caminhos tortuosos, você fraqueja. Porque é a nossa realidade. Sempre que você dá de cara com a sua realidade, você treme. Porque a realidade, ela é dura. E muitas das vezes nós saímos de um culto abençoado, dizemos até que temos fé, mas quando você chega dentro da sua realidade, que você entra em casa e que você vê o que realmente é a sua vida, aí você, se não vigiar, você diz assim: ah, tudo aquilo que eu ouvi lá, aqueles louvores, aquela paz toda, isso não é para mim não. Deus esqueceu de mim. Olha a realidade que eu estou vivendo. Olha essa filha, olha esse filho, olha essa despensa, olha esse emprego que não aparece. E se você realmente não buscar no Senhor força para suportar a sua realidade, que nós não vivemos de sonho, nós sonhamos em Deus e Deus realiza sonhos. Mas nós vivemos de realidade. Não tem esse que quando chega em casa que não tem o dinheiro para pagar as contas, ele vai ficar, aleluia, não tenho dinheiro para pagar as contas. Não fica. Você se entristece sim, você se abate sim, você só não pode perder a sua fé diante da sua realidade. Você precisa dizer: a realidade é essa. Mas eu creio no Deus do impossível, o Deus que não tem circunstâncias impossíveis para Ele. É nesse Deus que eu creio, diante da minha realidade. Aleluia. Diante dessa situação. Porque nós não somos loucos, não, para sair de um culto dando glória a Deus e aleluia, e só viver feliz pulando diante de certas realidades. Nós vivemos algumas realidades, querido, que nós realmente só temos é que chorar mesmo. Mas chorar nos pés do Senhor. Porque é lá, de dentro do seu quarto, que vai sair o milagre que vai solucionar a tua vida. Porque Ele tem para te dar um milagre que vai mudar essa situação. E quando Moisés estava diante daquele mar, que ele orou, o Senhor disse a ele assim: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Porque a coisa mais difícil que tem é você continuar caminhando diante de uma realidade que você não vê mais jeito. Você entendeu por que o Senhor falou assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar era mais difícil do que clamar. Porque clamar, a primeira coisa que você pensa diante de uma situação impossível é parar de caminhar. Porque o diabo vem e rouba a sua fé e você diz: ah, não adianta mais não, eu vou parar. Eu vou parar porque eu já orei tanto, eu já fiz tanto. Então eu quero dizer para você que clamar é mais fácil do que caminhar. Caminhar é difícil. Por isso que ele falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marche diante desse mar. Ou seja, prossiga diante desse desemprego, siga diante dessa enfermidade, siga. Diga ao povo que marche. Continue caminhando, não pare. Só existe uma condição de você não ver o seu milagre, é se você parar. Porque Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele faz aquilo que está te atormentando, aquilo que tira a sua paz, aquilo que rouba o seu sono, a injustiça que você está vivendo, querida. Deus é fiel. Uma hora isso acaba. Uma hora esta situação acaba. Uma hora esse marido se converte. Uma hora este marido se converte. Uma hora você consegue estabilizar a tua vida. Uma hora Deus entra nessa situação aí. Uma hora dessa, o de repente de Deus.
Você está sofrendo, mas numa hora dessa, a qualquer momento, querido, a qualquer momento, você vai ver que essa realidade, ela vai mudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz: a menina está dormindo. O que eu aprendo com isso é que morte, Jesus chama de sono. Essa situação aí de morte, Deus chama de sono, porque o sono, ele é despertado a qualquer momento. Está dormindo, mas a qualquer momento desperta. Então, aquilo que para nós é morte, para Deus é sono. Isso está dizendo o quê? Vai passar. Quem dorme o tempo todo? Quem dorme a vida inteira? Uma hora você acorda. O Senhor está dizendo com isso, chamando morte de sono, porque Ele falou: a menina está morta. Ele disse logo: não, ela está dormindo. Morte para mim, eu trato como sono, porque eu levanto, eu tiro da morte na hora que eu quero. Então, o que você chama de morte, eu chamo de sono. O que você chama de fim, eu chamo de começo. O que você chama de fim, eu chamo de começo. Quantas pessoas estão aqui nesta noite, quantas pessoas eu conheço na minha casa, nas minhas amizades com pastores, com irmãs do Senhor, filhas de Deus, que começaram a viver situações totalmente destruídas, situações acabadas, situações que realmente era o fim. Mas elas estão vivendo hoje o melhor de Deus, como se aquela situação nunca tivesse acontecido. Eu costumo dizer que servo de Deus, ele não tem passado, ele tem testemunho. Mulher de Deus, ela não tem passado, ela tem testemunho. Porque o que ela vive se transforma na mão do Senhor, no tempo de Deus, na hora de Deus, se transforma num testemunho. Você só não pode parar. Diga ao povo que marche. Marcha para cima desse mar, porque ele vai abrir. Marcha para cima dessa situação, porque ela vai abrir. Aquilo que você chama de espinhadeiro, aquilo que você chama de abismo, Deus chama de ponte para trazer para Ele. Aquilo que você olha e diz assim: agora ele entrou no mais profundo espinhadeiro. Deus está dizendo: esse espinhadeiro, essa situação aí, ela é simplesmente a ponte que eu fiz para trazê-lo para a minha presença. O que você chama de vício, Deus está chamando de uma ponte para trazê-lo para a sua presença, porque uma hora dessa esse vício acaba. O que você chama de abismo, ele chama de montanha, porque esse abismo um dia vai passar. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e que só havia abismo, que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Esse abismo que você está vendo na vida do pai, na vida do filho, na sua vida emocional, na sua vida financeira, o Espírito de Deus se move nesse abismo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aonde tem abismo, tem o Espírito que se move sobre a face do abismo. O Espírito se move, querido, nas situações de treva. O Espírito se move nas situações de treva, nas situações de opressão. Ele veio, querida, o diabo faz, mas Jesus desfaz. O diabo faz e Jesus desfaz. O diabo faz e Jesus desfaz. Ele veio para que tenha vida e vida em abundância. Oh, aleluia. Uma hora isso vai acabar. Que você saia daqui com essa esperança, que você saia daqui com o seu coração firme, convicto de que uma hora isso vai acabar. Senhor, até quando? Senhor, por que que os ímpios, ordinários, malvados estão bem e eu não estou?
Mas a Bíblia diz que olho nenhum viu, nem subiu ao coração do homem o que ele tem preparado para você. E vai ser aqui que você vai viver, porque você é testemunho. Você é a noiva, é a igreja, é aquela que vai dar testemunho na sua rua, no seu trabalho. Lembra de Jairo? Lembra de Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? As irmãs começaram a se desesperar. O dia mal chegou ali. E aí agora o que nós vamos fazer? Morreu, chama Jesus, vai morrer. Está doente, ficou doente. E está indo de mal a pior. E está indo de mal a pior, vai morrer. E Jesus não ouve. Manda aviso, cadê o Senhor que era amigo, que estava dentro de casa comigo, que comia aqui em casa, que ficava aqui em casa? Cadê Jesus? Muitas das vezes nós oramos e pedimos orações, e mandamos aviso de oração, e pedimos aviso de oração. E o que aconteceu ali? As irmãs já estavam desesperadas, porque naquela época, naqueles dias, a mulher vivia do que o homem produzia. Além de ficarem sem um irmão, elas iam ficar desamparadas, elas iam virar pedintes. E elas começaram a se desesperar. Cadê o Senhor que não vem? Senhor, socorre-me, vem. E pedir às pessoas, vai lá, chama Jesus, vai lá, chama Ele. E Ele não estava muito longe não, Ele estava próximo. Mas Ele precisava de operar um milagre naquela cidade. Aquela cidade seria reconhecida como a cidade que o morto viveu. Aquela família, ela ia ser conhecida como a família que o morto reviveu dentro da casa. E aí ele ficava aí, foi se passando os dias, e elas foram se desesperando. Ficaram como nós. Nós ficamos assim também. Meu Deus, até quando? E tu não está ouvindo, eu estou orando. Já pedi a pastora para orar, já pedi a irmã do ciclo de oração para orar. E por que não acontece? Por que não acontece? Eu quero dizer para você que Jesus está voltando para a sua Betânia. Aquela cidade tinha a hora de Jesus chegar ali para manifestar o milagre. E foi assim que aconteceu com Lázaro. Quando Jesus chamou Lázaro para a vida novamente, e aquela família teve muitos e muitos outros dias de felicidade. O que nós chamamos de fim, Deus chama de começo. O que nós chamamos de fim, Deus chama de começo. Porque aquela família achou que tinha chegado ao fim. A vida de Lázaro já fedia. Esse mau cheiro fala das pessoas que comentam às vezes a sua vida. Esse mau cheiro fala de coisas que vivemos, de situações difíceis que passamos, e que muitas pessoas dizem na rua: lá, ela lá, o filho dela lá, a filha dela lá, o casamento que acabou, a empresa que acabou. Já cheirava mal. Mas havia um propósito de milagre, de ressurreição na vida daquela casa. O poder da morte seria esmagado, e aquela família ia receber essa vitória. Dizia assim: a morte acabou dentro da minha casa, a morte viveu dentro da minha casa. Ela teve que viver essa situação de morte que tinha aqui. Perdeu para a ressurreição, perdeu para a vida que Jesus trouxe. E aquela casa, aquela família, ela precisava de viver esse milagre, porque aquela família seria testemunho. Aquela família testemunhou de uma forma, porque Betânia nunca mais foi a mesma depois que Lázaro ressuscitou. Chegava caravanas de todos os lugares para ver aquele a quem Jesus havia ressuscitado. E o desespero das irmãs é normal. E o pedido de oração das irmãs é normal. E o choro das irmãs, a aflição das irmãs é normal. Nós sofremos mesmo. Deus não disse que nós viveríamos uma vida sem sofrimento. Nós sofremos, mas o milagre chega. Nós sofremos sim, choramos sim, mas a bênção chega dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no nosso interior.
no nosso interior, quando nos achamos pequenos, quando achamos que nada mais vai dar certo, quando estamos infelizes, quando estamos tristes, quando somos injustiçados, Deus vai chegar na sua Betânia, como Ele chegou ali, Ele voltou no tempo e na hora dEle. Mas vocês observem o diálogo de Jesus com ela. Observem ali aquele diálogo em João. Ele diz assim, João 11. Jesus diz assim, ela diz assim, ela diz assim primeiro, dentro desse diálogo, preste atenção nesse diálogo. Marta diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz assim para ela, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz assim, sim, ele vai ressuscitar no dia do juízo, no dia final, no último dia. Você observe que Marta está aqui o tempo todo falando com Jesus no passado. Se tu estivesse aqui, ela sempre coloca o verbo no passado, porque ela é como nós. Nós muitas das vezes dizemos, olha, isso não vai acontecer, porque eu já sofri isso antes, não aconteceu. Quando é com filho, eu já aconselhei tantas vezes e ele não ouviu. Jesus está dizendo, olha, seu irmão há de ressuscitar, mas o pensamento dela está lá no passado. Se tu estivesse aqui, ele diz, mas Marta, ele vai ressuscitar. Muitas das vezes quando nós estamos diante da situação, olhando cara a cara, lembra que eu falei da realidade? Quando você olha, você recebe até uma palavra, mas quando você olha para a sua realidade, você recebe uma palavra que o seu marido vai ser salvo, e ele chega bêbado em casa, aí você olha para aquela realidade e diz, meu Deus. Jesus diz, como que isso vai acontecer? Ele vai ressuscitar. Aí Jesus diz assim, não, ele vai ressuscitar. Aí você diz assim, quem sabe um dia, esse aqui, ele vai ressuscitar assim no último dia. É a palavra, é o talvez. Quando alguém fala alguma coisa para você e que você diz assim, filha, olha, essa enfermidade vai passar. Quem sabe, né? De repente, talvez lá no último dia, no último dia do Senhor, isso vai acontecer. Porque quem está preso nas situações do passado, ela tem a fé minada. Ela tem a fé minada. Mas isso já aconteceu outras vezes. Mas das outras vezes, Deus estava apenas te preparando. E a hora de acontecer a sua vitória é hoje, é agora. Porque Jesus estava dizendo assim para ela, quando ela falou, ele vai ressuscitar no último dia, Jesus falou assim para ela, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava mandando para ela uma profecia, dando para ela entender, como que ele dissesse, Marta, entenda, saia do passado, saia do futuro, que ele nem chegou ainda. Fique aqui agora, eu estou diante de você, a vida está diante de você, e você ainda não está acreditando. Saia desse passado, o passado da incredulidade, o passado de, eu já sofri tantas vezes. Creia no Senhor, creia no hoje de Deus, creia no presente de Deus, porque o tempo de Deus é já. O tempo de Deus é hoje. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do futuro, mas o tempo de Deus é já, é hoje. Ele é o nosso presente. Quando ela falou da ressurreição, sim, Ele vai ressuscitar no último dia. A palavra que Jesus disse para ela, Marta, eu sou a ressurreição. Olha, é como se dissesse, olha para mim, eu estou aqui. Deixa comigo, eu posso fazer. Muitas das vezes temos situações que tão complicadas, mas tão complicadas em nossa vida. Elas são desesperadoras. Existem situações que elas são desesperadoras. Você luta com uma enfermidade a vida, o tempo inteiro.
que na hora que o milagre se manifesta perto de nós, nós não acreditamos. Foi o que aconteceu com ela. Ressuscitar como? Ele já morreu. Que história é essa? E quantas vezes nós dizemos para as pessoas que nada, não pode acontecer. Ele faz isso, ele faz aquilo. Olha, quanto tempo eu tentei me formar, não consegui. A faculdade que eu queria fazer, eu não consegui. O emprego que eu queria, eu não consegui. Eu sou uma pessoa frustrada. Deus não olha para mim. É como se ela tivesse, vai ressuscitar lá no último dia. Vai, como se você dissesse, quem sabe, filha, vai acontecer isso com você. Quem sabe, né? Quando eu estiver perto de morrer. Às vezes nós dizemos assim, que isso não tem jeito não. É como se ela dissesse, ele vai ressuscitar. Quem não sabe, no último dia. Porque ele já estava morto e ela estava falando, e Jesus estava falando ali que ele ia ressuscitar. Quando que ela ia imaginar que ele estava falando agora? Quando que ela ia pensar que aquela ressurreição que o Senhor estava falando era hoje? Lembra do de repente de Deus que eu te falei? Esse milagre pode chegar na sua vida hoje. Hoje. Ele pode chegar em alguns instantes. A solução para isso que é tão desesperador na sua vida pode chegar hoje, porque foi o que o Senhor falou para ela: eu sou a ressurreição da minha vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Todas as coisas estão na mão dele, todas as coisas estão no controle dele. Não era porque tinha aquele mar ali na frente que as coisas não estavam no controle dele. Não é porque muitas das vezes você tentou resolver essa situação e você ainda não conseguiu. Tudo está no controle dele. Não é porque você já fez de tudo que você tinha de fazer e você ainda não conseguiu. Eu quero te dizer nessa noite que tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Ele se assenta num alto e sublime trono, e todas as coisas estão no controle dele. Lembra ali da viúva com aquele filho que ela iria perder? Com aquele filho que ela ia perder porque ela estava com uma dívida terrível e o mercador ia levar o filho dela. E a providência de Deus, ali na questão do azeite, que já preguei aqui outras vezes, Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Uma saída. Não existe beco sem saída com o Senhor. Não existe. Há muitos anos atrás eu falei isso para um pastor na minha caminhada. Olha, isso é um beco sem saída. Ele falou: não existe beco sem saída para o Senhor. Deus vai te dar uma estratégia. Glória a Deus. Vai chegar um profeta na tua casa. Vai chegar. E você vai ter ali a estratégia que Deus vai te dar para você resolver essa situação. Aleluia. Foi assim na vida de Lázaro. E o que eu quero que você leve no seu coração esta noite é que você ainda vai viver os melhores dias da sua vida com essa situação impossível que você está vivendo. Porque depois da morte de Lázaro, volto a falar, houve jantar na casa de Maria, de Marta e de Maria. Ela fez um jantar, o jantar de Betânia, o jantar mais lindo que eu conheço, porque eu ainda não vi ninguém indo. Ela estava almoçando ali com aquele que estava morto, que já estava desfigurado, mas estava ali na frente dela, ela estava vendo. Você já imaginou? Você já perdeu algum ante querido? Você consegue imaginar você jantando com ele na mesa? Foi o que aconteceu com ela. Quem dera se nós pudéssemos jantar um dia com aqueles que perdemos, inteirinho, cheiroso, tomado banho, na frente dela, jantando na casa dela, jantando em família. Foi isso que aconteceu. Eu imagino, olhava para Lázaro, conversava, e ele talvez brincasse, se nós formos conjecturar a conversa desse jantar. Eu queria saber, eu perguntei para o Senhor, eu queria saber o que eles conversaram ali na mesa.
Talvez, puxa vida, que saudade eu senti de você. Eu nunca achei que eu ia viver um momento desse. Você está aqui. Eu nunca achei que isso fosse possível, viver os dias que eu estou vivendo. Você ainda vai dizer isso, porque eu já disse isso. Muitas pessoas já disseram isso. Eu achei que era impossível viver os dias que eu estou vivendo. Você vai dizer: ah, casamento infeliz, fracassado. Mas Deus te dá uma nova oportunidade de você ser feliz. E você vai dizer assim: eu nunca pensei de ser tão feliz na minha vida sentimental. É essa conversa. Sabe essa fala? Vida financeira destruída. E você dizer: eu nunca pensei de ter um carro desse. Eu nunca pensei de ter uma casa dessa. Eu nunca pensei de viver o que eu estou vivendo, de comer o que eu quero, de viajar, de passear. Eu não sei qual é a área que está morta. Eu não sei qual é a área que na tua vida que está morta. Mas eu só sei que Deus dá vida aos mortos. Eu só sei que Deus transforma situações. Eu só sei que a morte foi vencida na vitória, que na cruz do Calvário Ele venceu a morte. E eu não sei qual é a área da sua vida que está em morte, mas eu só sei que Deus entra nessa área de sua vida. Aleluia. Seja ela qual for. Seja ela qual for, você pode, a conversa que eu estou conjecturando, que Marta e Maria teve com Lázaro, eu estou conjecturando que você também vai poder viver, vai falar para as suas irmãs, vai falar para os seus amigos. Pensa bem, eu nunca pensei que eu fosse ser tão feliz. Olha o que aconteceu nessa área aqui que foi queimada a fogo, onde foi o motivo da minha vergonha, onde eu chorei tantas noites, onde eu fiquei preso, onde eu fiquei amargurado. Olha o que Ele fez comigo, como Thales canta. E assim aconteceu. Você imagina a alegria da viúva? A alegria da viúva. Porque às vezes nós lemos, nós ouvimos, mas nós não nos colocamos no lugar. Nós não nos colocamos no lugar. Eu tenho às vezes muita emoção com as coisas da palavra, porque eu comecei a viver aquilo que as histórias estão contando. Já pensou uma pessoa na sua porta: me dá seu filho aí, que eu estou levando para pagar a dívida do seu marido, e aparece um profeta na sua casa e faz um milagre com o seu azeite, você ainda vira comerciante? Aleluia! Já pensou? Vamos dar valor, vamos ter empatia, vamos entrar na história e vamos ver o que aconteceu com esse povo. O que aconteceu com essa mulher que viu aquele azeite ser multiplicado, e quando o credor chegou: se aqui seu dinheiro, toma e vai embora, some da minha vida, e o meu filho é meu. Falar em filhos para credor, nós temos um compromisso de orar pelos filhos, os nossos filhos, os filhos da igreja, os jovens da igreja, porque algo aconteceu. Eu já preguei aqui, nós perdemos uma geração. E algo aconteceu na mente dos jovens. Algo foi semeado na mente dos jovens, que eles veem as coisas do mundo de uma forma diferente da outra geração. Hoje, quando você conversa com um jovem, que você tenta entrar no intelecto dele, que você tenta entrar no mundo dele, você vai ver que os conceitos que eles têm, queridos, os conceitos que eles têm, até os que são obedientes aos pais, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, até os que são obedientes aos pais, a mente deles foi tocada pelo mal, porque eles não veem mais as coisas do jeito que a gente vê. A maior dificuldade que um pai hoje tem é de compreender a mente do filho, a mente da filha, porque ele precisa sacudir a cabeça assim, vir para esse século e dizer: meu Deus, peraí,
Deixa eu entender. Deixa eu entender o que você está dizendo. Deixa eu entender. Não, é porque a minha amiga disse assim. Não, porque esse conceito aqui, que para você era assim, hoje não é assim. Eu vejo assim. A minha amiga vê assim. O meu amigo vê assim. Foi corrompido. O inferno fez isso. Fez isso. Alguma coisa aconteceu na mente. Alguma coisa foi tocada na mente. E não adianta. É mal do século. É o século que fez isso. Professor não consegue mudar. Psicólogo não consegue mudar. É o mal de uma geração. Eles não veem como você vê. O tempo passou. Mas não é só do tempo que eu estou falando. Eu estou falando de algo que aconteceu e que mudou. Os conceitos mudaram, mudaram a maneira de ver as coisas, e muitos deles aceitam porque estão na igreja, aceitam porque são obedientes aos pais, aceitam porque Deus está travando eles com a sua palavra, mas a mente deles não é mais a mesma. Algo aconteceu. E se a igreja não despertar para orar pelos jovens, para orar pelos filhos, para orar pelos adolescentes, eles estão tendo uma carga terrível. A carga que eles estão tendo hoje não foi a mesma que você teve, não. Nem lá na época dos hippies. Você, as pessoas da geração passada não tiveram o peso espiritual, não receberam a carga demoníaca que eles estão recebendo hoje. Eu sei porque trabalho com adolescentes. Tenho Davi que trabalha o dia inteiro com adolescente. Eles receberam uma carga emocional, eles receberam uma distorção de conceitos, principalmente os conceitos cristãos. Eles receberam uma gama de informação desnecessária, fora do tempo, uma gama de sensualidade nas nossas meninas de 5 anos, de 6 anos. Eles receberam, e muitas de nós estamos dormindo. Não viemos para o culto, não subimos o monte, não oramos porque está chovendo, porque trabalhamos muito, porque estamos cansados. Eu falei aqui no domingo passado, o mundo está vomitando, e o mundo está vomitando em cima dos nossos jovens. Está vomitando. Hoje você não tem condição de levar um filho para uma universidade. A situação é muito mais séria do que você está pensando. Muitas coisas nós educadores sabemos, mas não podemos falar, não podemos tocar no assunto. Nós que somos igreja, precisamos acabar com esse mimimi, precisamos acabar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho tempo para a igreja. Eu quero dizer para você que se nós não acordarmos para correr atrás do prejuízo, eu não sei o que vai acontecer. A igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. Eu estou tranquilo porque o meu filho é crente e eu estou dentro de casa com ele. Ele está bem, ele é obediente, mas ele sai todo dia lá fora. Todo dia ele tem um amigo na escola, todo dia ele tem um amigo no trabalho, todo dia ele conversa, todo dia ele vê alguma coisa, todo dia é dada a ele uma informação demoníaca. Todo dia é dado a ele uma informação do inferno. Porque há quantos jovens, eu já falei, querido, isso é informação, isso é tecnologia. Eu digo, não, isso não é. Isso é um assunto, isso foi uma coisa, um conceito enviado do centro do inferno para a sua mente. Então, querido, precisamos adorar o Senhor, colocar a nossa geração diante do Senhor, colocar a nossa igreja, colocar os nossos filhos, colocar o nosso bairro. E se você está vivendo uma situação, seja ela qual for, declare guerra para essa situação. Eu garanto para você que você não vai perder.
porque o Senhor da guerra está no nosso meio. Vai sofrer, mas não vai perder. Mas se você vai sofrer, querido, sofra como um valente. Se você vai sofrer, já que está sofrendo mesmo, já que está mesmo no meio do sofrimento, então sofra como um valente. Sofra com a espada na mão. Avance em direção aí a essa situação que está acabando com a sua casa, que está acabando com a sua família. Avance em direção a essa situação. Eu sou, está contigo. O grande eu sou está conosco. Não precisamos temer. A palavra para esta noite é: olha, já está morta a menina. Não temas, creia somente. A nossa função é marchar. Porque clamas a mim, Moisés, digo o povo que marche. Mas tem um mar na frente, marcha. Já está morto há 4 dias. Mas olha só, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Existe um credor para levar o filho preso, levar o filho como escravo. Eu tenho ainda profeta que vai vir na minha casa, porque eu tenho uma história de fidelidade. Deus vai salvar os meus filhos e a minha casa e a minha geração, e tudo que me atormenta está derrotado no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, querido. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu sou. O Senhor está dizendo: marcha e deixa comigo. Creia somente e deixa comigo. Creia e deixa comigo. Marcha e deixa comigo. Ministério Louvor. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.